Quatro. Aí está! Bom dia, pessoal! Sabadão de feira, 17 de janeiro de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 57 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Deixa eu só ajeitar o aplicativo aqui para ele tocar. Liga X, né? E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, 20 pilas para Borges de Medeiros 1501. Não é ruim. O problema é que ele está a 3,3 km de distância. Vamos esperar a próxima. Não é ruim. 20 pilas, se eu tivesse aqui para Borges, ok. 1501 é o CAF. Quem é que vai pro CAF hoje? Deve ter algum evento lá. Rospa, será? Casa da música, né? Enfim, vão lá, sabadaços, nubladaços de verão. Tá calor, deve estar fazendo quase 30 graus de novo. Eu não sei qual é a previsão, 27 graus. Tem previsão de chuva de 40% todo dia. Então deve ser aqueles dias nojentos, sabe? Abafado, com chuva de vez em quando, passageiro entrando às vezes com o pé molhado. Enfim. A minha esperança é que não tenham tantos esquisitos, mas é difícil que... Curiosidade, as duas corridas que tocaram, essa do Tururu de 6 pila que eu recusei e essa anterior pro CAF, as duas 1,21 o km pelo Guigo. Exatamente 1,21. Será que é coincidência? Ou esse é o preço de outro? Hoje, ó, 20 com 32, 1,34 agora. Buscar ali no... Tá, vamos fazer isso aqui. É no Tururu, vamos ver se eu sou sorteado, se eu ganho leilão. Ali no... Não, perdi. Alguém deve ter pego antes. Enfim, são rescados esquisitos em Porto Alegre, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei o que esperar do dia de hoje. Eu confesso que eu me surpreendi muito positivamente essa semana. Eu esperava que o movimento ia ser bem mais complicado. E não foi. Muito pelo contrário, não foi. A análise que eu faço é que tinha corrida não tanto quanto normal, mas o trânsito ele ajudou bastante, né? Como as corridas tornam-se mais rápidas, tu acaba finalizando antes e conseguindo somar mais no mesmo período de tempo. Enfim, essa é a análise que eu faço. Não sei, daí ontem eu estava pensando, o que será amanhã, né? No caso hoje. Será que vai ser um sábado normal de julho, né? Naquele período entre safra e tal, ou se vai ser um sábado de janeiro? Que a característica do sábado de janeiro, a cidade se esvazia, o pessoal que tem condição vai para a praia, né? Quem não tem condição de ir para a praia vai para algum canto aí, alguma cachoeira da região, enfim. 8 pilas para Otto 2591, ok. Buscar na Salomone, ok. 177 o km na prioridade. Agora sim, vamos lá buscar quem? É a mesma, eu acho que eu peguei esses dias, só que é o contrário. Esses dias eu peguei a moça aqui na prioridade também. Ah, não, mas não era na Otto. Eu peguei aqui embaixo na Vicente Monteste, esses dias uma moça, e levei para essa academia que tem ali na Vila Nova. E agora eu vou buscar nessa academia que tem ali na Vila Nova e levar para Otto. Niemeyer 2591, aqui na altura do Jardim das Palmeiras. Então, 8 pilas de prioridade. Vamos lá. Interessa o que vai ser o dia de hoje. Vamos sair para trabalhar, correr atrás do passageiro. Patati, patatras, atrás do que é meu e nada mais. Se eu conseguir até as 10 horas da noite, agora são 11 horas da manhã, ou seja, em 11 horas de trabalho, fechar minha meta, eu me considero um cara feliz. Então me acompanha até o final do vídeo para descobrir se eu encontro a felicidade. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Para quem tem dúvida ainda como é trabalhar em janeiro, esse é um exemplo de uma corrida boa pro mês de janeiro. Essa que eu vou buscar agora, que eu vou citar para vocês. Pegar aqui na Comendador Castro. Aqui não, a 3,9 km de distância para levar para a Praça Dom Feliciano. Praça Dom Feliciano, naquela confluência de Anistias, Independência, Andradas, Cerro dos Passos, Patati Patatá. A praça que tem em frente à Santa Casa, para quem não sabe o que é. Tá pagando 1,8 km no Comfort e eu vou buscar 4 km. Em dezembro eu nem me movimentava para
o dedo para aceitar essa corrida, né? Não, bem capaz. Imagina, eu vou buscar 4 km na corrida. Da onde? Porém, essa corrida vai me pagar R$62 a hora. E sim, se a gente não der prioridade pro ganho por hora nessa época, não vai ser no quilômetro que a gente vai achar a nossa felicidade. Não vai ser no quilômetro que a gente vai achar a nossa felicidade. Então bora buscar 4 km, Eduardo, uma corridinha que vai me levar quantos minutos da minha vida? No combo 35 pilas e eu vou receber R$38 depois, ok? Isso é janeiro, isso é trabalhar nas épocas de limbo, né? E bons ouvidos para isso. Até nessa época ter essas corridas bem pagas por hora, que pode ser um tiro no escuro, pode ser um tiro no pé, pode ser o fim da picada, né? Pelo destino. Então a gente sempre tem que analisar também, e não só também, no mesmo nível de análise que tu for fazer ali para aceitar uma chamada por tempo, por exemplo, para onde tu tá indo. Porque daqui a pouco tu faz R$70 a hora e tem que voltar 1 hora para conseguir o próximo passageiro. Não é o caso aqui, ok? Aqui, Praça Dom Feliciano, eu acho que não preciso dizer porquê, vou estar no centro de Porto Alegre e a corrida vai estar ali. O próximo vai estar ali, me aguardando ali, quando muito, na Santa Casa, 11h18. Eita, deixei o Eduardo aí, porto-alegrense que veio tirar fotos da cidade dele. Esse casal, ela é paulista. Ok, João, eu sei que tu tá no Dom. E vieram tirar fotos. Estão passeando, visitando. Ok, entendi. Sim. Vou mostrar pra vocês onde é que eu vou pegar o João agora. É por isso que se tem que ser pé na cabeça. Essa é a Praça Dom Feliciano. Então o casal veio passear, bater perna, tirar foto no centro histórico, que é maravilhoso, só para não passar batido da cidade de Porto Alegre. E, enfim, uma vibe de turista em Porto Alegre. Achei maravilhoso a vibe deles. Ele tá aqui passando o final de semana, visitando a mãe, família e aquela coisa toda. E agora eu vou mostrar para vocês aonde é que eu vou buscar o João. Que sinaleira interminável é essa, tia? Já era pra ter aberto umas 3 vezes. Não tem ninguém no contrafluxo. Por que que os guris não veem isso, tia? Ai, ai. Estressado sou eu. Hoje é dia de passear. Vamos! Abriu. Então, como eu falei no take anterior, eu trouxe o rapaz pra Praça Dom Feliciano e vou buscar o João no Dom Vicente Scherer, na Santa Casa. Só para não passar batido. Ele disse que está no Dom Vicente, perguntou se queria ver na frente. Não, tá lá, ele lá dentro, pelo PIN, já vi. Pelo PIN, né? Não vi ele ainda. E essa é a nossa Santa Casa. Como diz o Rogério, isso aqui é a cancela mais rápida do Oeste. É impressionante, tu aperta o botão, já tá com o papel na mão. Ela funciona, ela é rápida mesmo. Quem se enrola são os motoristas que vem aqui e não pagam o ticket lá dentro e daí querem pagar no caixa na hora da saída, trancando todo mundo. Mas a cancela em si, ela é sensacional, é muito rápida. Então tô dentro da Santa Casa e daquele ali desceu o João, nervoso, aflito, ansioso, ó. Todo nervoso. Uma viaginha de 1 quilômetro que eu vou levar ali pra Cruz Azul, se eu não me engano. É 233 da Mostradeiro. Eu acho que é Cruz Azul ou Cruz do Sol. É João? Mãe do João. Tá com dor de garganta. Olha só, não para. Que merda de corrida. Começou a série dos 8 agora. Ontem, lembra que em algum momento eu falei que eu fiz, acho que eram 7 corridas de 10, de 8 pilas? Vocês lembram do vídeo de ontem? Não dei uma olhadinha lá.
Acho que agora começou. Essa é a segunda, por sinal. Essa que eu trouxe aqui pra cá, ali do Vicente, 7,91. Não dá pra dizer que é 8, mas 7,91. Agora eu vou buscar por 8,00. 8 mesmo. Cheio. Ali no Hospital Moinhos, pra levar para Antão de Farias no Bom Fim. Mas só pra ilustrar, a mãe do João tá com dor de garganta, foi pra Santa Casa e mandaram ela embora. Então eles estavam puta cara. São do Rio. Não sei o que eles estão fazendo aqui. Ficaram puta cara que não foram atendidos e tal. Diz que o hospital tá cheio. E, enfim, daí indicaram o Cruz Azul aqui, eles vieram aqui. E estavam todos preocupados em saber se ia ser atendido ou não. Vão ser sim, com certeza, sem dúvida. Cruz Azul é uma clínica de pronto-socorro que é particular, ela é pequena. Não tem tanta demanda assim quanto os hospitais e tal, né? Mas eles estavam de cara, né? De cara, porque, segundo ele, tem que estar morrendo para o hospital te receber. Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum. 11h58, eu vou buscar a minha quarta corrida, Osmar, ali no Hospital Moinhos de Vento. Figura o seu Osmar que eu trouxe aqui, um velho caindo dos pedaços, deve ter uns 70, quase 80 anos de idade, eu acho. Cheguei lá, tinha 2 carros na área de embarque do Hospital Moinhos, lá pela Tiradentes, até abri a câmera para mostrar para vocês. Até ia abrir a câmera para mostrar para vocês, mas não o fiz. Primeiro preciso registrar, ó. Antão de Farias e Tomás Flores asfaltadinha, não tinha passado aqui ainda, desde desse asfalto. E eu sei que a Calduro também foi asfaltada esses dias. O Fetter estava reclamando no Pretinho. Eu não passei lá ainda, por sinal. Só para registrar. Para mim, uma novidade. E daí na ponteira, tinha 2 SUVs, eu cheguei lá. E na ponteira, tinha o seu Osmar tentando entrar. Entrou, na verdade, numa SUV, que eu não sei de quem é. Não sei nem se era Uber, na verdade. E trancou, porque ficou, olha, sei lá, 1 minuto enroscando a fila, mais ou menos. E daí ele saiu bem devagarinho. E daí tinha uma SUV entre eu e essa da ponteira, no caso da segunda, que começou a ficar impaciente, deu uma buzinada e pensei, não, eu não vou entrar nesse jogo, né? E daí veio o seu Osmar se arrastando, daí olhou a placa da segunda SUV, a segunda SUV irritada saiu, foi embora, e daí ele olhou pra mim, é tu, diz eles. Deu basta, seu Osmar, tá querendo me trocar por uma SUV, ele disse, mas afinal da placa era igual. Tá, mas o senhor não se deu o trabalho de olhar o modelo do carro? Se não, eu só olhei o final da placa, 07. Está. Aí tá explicado, né? Quantos 07 existem por aí, seu Osmar? Ele, pois é, né, meu filho? Mas com a mesma cor, na mesma hora, no hospital. Acontece. Coincidências acontecem. Enfim, tô indo buscar mais uma de 8, só para não passar batido, aqui na rua 24 de Maio, e levar para ali pro Bonfim de volta, Rua Felipe Camarão. Vai dizer que tu nunca tomou um banho de chuva para fazer um xixi? Vai dizer que tu nunca tomou um banho de chuva para fazer um xixi? Não? Então tu não é motora raiz. Chovia nos puff, mas não chove nas almofadas. Que papo de louco, né? Onde estou agora aqui, ó, Avenida Carlos Gomes vazia, como um sábado normal. Nenhuma novidade em relação a isso. Hoje é sábado, afinal de contas, né? E a Carlos Gomes é uma avenida comercial. Então, sábado, normalmente ela está vazia, diferentemente dos outros dias, né? Dos demais dias. Só para contextualizar aqui, então, chovia nos puffs lá na região central de Porto Alegre. Caiu uma bomba d'água. Tive que descer para fazer um xixi. Levei um mini banho de chuva. Mas tá tudo certo. E trouxe o senhor depois na sequência aqui pro Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. E aqui não caiu uma gota d'água. Os puffs estão secos. Aliás, as almofadas estão secas. E os puffs completamente molhados. Será que essa senhora aqui, toda chique? Ela mesmo. Partiu Guatemi. Olá, boa tarde, é Loiva? Olá. Boa tarde, é Loiva? Mac. Tá, não dá pra dizer que deu errado na estratégia, né? Aqui onde estou.
saindo da portaria principal, Coco Bambu, no Iguatemi, onde eu deixei as duas senhoras. Opa, caiu o microfone, mas vocês não viram nada. Depois eu ajeito aqui. Enfim, funcionou a minha estratégia, só que para sair daqui a 1 da tarde, mesmo num sábado, tem que ser de X, né? Tem que ligar o X para ter mais oportunidades, porque senão o velho... Eu ia ligar. Eu tô rateando, eu peguei o controle de casa. Ai, meu Deus do céu! Eu ganho pouco, mas me divirto. Tá, só pra tu não dizer que eu sou louco. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar esse tipo de bandeja, né? Só queria dizer duas coisas então. 1 da tarde, acabei de finalizar a minha 9ª viagem e os primeiros 100 pilinhas já estão na conta. 20% da meta atingida com sucesso. Segunda coisa, tocou já. Pegar no Mac da... Tá com pisca-alerta, então ele deve estar com problema, né? A sinaleira com pisca-alerta só pode ter estragado o carro. Pior se ele estivesse dormindo, mexendo no celular na sinaleira com o pisca-alerta ligado. E parece que é um colega, pelo menos pelo modelo do carro. Um K-Sedan. Enfim, pegar aqui a Larissa no Mac da Silva Só. No Mac da Silva Só. No Mac aqui na frente do Iguatemi, na Antônio Carlos Berto, e levar lá pra Ganso. De X, essa é a segunda X do dia. A primeira foi que eu saí de casa, foi prioridade, na verdade. Ó, o rapaz conseguiu alguém para ajudar ele a empurrar ele. Depois eu vi, quando eu abri o sinal, eu viro a câmera, vocês darem uma espiada. Pelo jeito não é tão grave, porque o carro parece que já pegou. E a segunda X é essa então que eu vou buscar agora, porque para sair do Iguatemi 1 da tarde, tem que ser de X, porque ninguém sai de shopping 1 da tarde, né? Principalmente aos sábados. Ou tô errado? E vou te... Ah, perdi. Mas tinha parada. O cara arranjando motivo, né? Tinha parada. Disse, não, então não vamos. E tocou 28 pila pra Ivoti no Tururu aqui. Uma vez, ó, de novo, a mesma corrida. Tem parada. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não lembro quem foi que me falou isso. Eu acho que foi o... Ah, não vou chutar, senão eu vou estar... Ele vai se magoar. Mas alguém aqui que me segue de Novo Hamburgo, ele me falou que... Uma dica aqui para quem tá aqui, que é ir para Porto Alegre, direcionar para Torres. Eu fiz exatamente essa pergunta. Como assim Torres? Eu quero ir para Porto Alegre, que é pro sul, dizendo que eu tenho que direcionar para Torres, que é pro norte. Segundo ele, ele de alguma maneira tem razão, né? A forma mais rápida de chegar em Torres é a partir de Novo Hamburgo, aí tu vai até a 118 Freeway e depois Freeway do BR-101. Ó, 40 pila pra Canoas, viu? Funcionou! Funcionou, cara! Tô direcionado pra Torres e tocou pra Canoas. Pro shopping Farroupilha, 40 pila. E daí então o estagiário entende que o caminho mais rápido é em direção a Sapucaia do Sul, né? No caso, para pegar 118. E daí para Porto Alegre é um tapa, né? Que absurdo, cara. E funcionou. 40 pila para Canoas. Shopping Park Shopping. Buscar a 4 minutos de distância passageiro Christian no condomínio. Não vou entregar. Na rua São Jerônimo, aqui em Novo Hamburgo. Então partiu Park Shopping Canoas. E depois de Canoas, será que vale a pena eu continuar direcionado para Torres? Será que ele vai me mandar uma corrida para Porto Alegre ou vai mandar voltar? Vamos ver, né? Quando chegar lá eu vejo. Essa corrida tá sensacional. Essa agora, 40 pila para Canoas, tá perfeito. Melhor do que os 76 que eu vim de Porto Alegre até aqui. Né? Porque tá me tirando do buraco. Essa aqui tá excelente porque tá me tirando do buraco. Então vamos lá. Se chegar lá e tocar para Novo Hamburgo de volta, eu não vou fazer, é óbvio, né? Agora, se tocar pra... Até a gente analisa, vamos ver junto isso aí. Por uma teta. Mas por uma teta assim, ó. Que não deu merda agora.
Por um segundo, diria que talvez tenha sido um segundo. Tava na sinaleira para sair do Barra, a sinaleira abriu para mim e eu saí. Bem certinho, na minha. E assim, ó, pá! Passou por mim um... Eu acho que o colega, não vem o caso, não interessa. Eu só acho pelo modelo do carro. Um Onixzinho dos antigos, Joy aquele, sabe? Rasgando a Diário de Notícias. Aí assim, ó, ele tirou tinta da sinaleira do Moisés. Se eu tivesse ido um pouquinho mais rápido, um segundo mais rápido, ou ele estivesse um segundo atrasado, agora eu estaria passando raiva. Foi só o tempo de eu parar pra mijar aqui no Diário de Notícias, no posto Vibe Boa, que já tocou. Partiu Sapuca e Iaiá. Faz dias que eu não vou lá. Nem tantos dias assim, é verdade. Outro dia eu tava lá na rua da Gerdau e da Coca-Cola. Da Coca-Cola não, da concorrente, né, da Pepsi. Não, minto. Ambev. Mas a Pepsi tá por ali, né? Ou tô errado? Não sei se tô fazendo confusão agora. Mas enfim. Vamos lá de novo então, pegar a Karina. Pinheiro Borba, aqui no Cristal. Quer levar pra Sapuca e Iaiá. Agora são 15 para as 2. O Guigo se perdeu, não acreditou em mim. Olha só, eu fui ver agora a relação. Deu bug no Guigo. Ele não acreditou que eu aceitasse a corrida. Só salvou o endereço aqui, Rua Oliveira Braga, bairro Freitas. Eu não faço a menor ideia onde seja. Tá dando 51 minutos. É muito minuto. É muito minuto, mas vamos fazer ele. Vamos fazer ele porque... até para baixar um pouco da adrenalina. 15 para as 2 da tarde. Não rolou. Agora tá mais 5. Ainda bem que cancelei. Eu juro que eu queria ir pra Sapucaia, sabe? Mas também achei estranho. Partida do grupo Vilela, que é uma financeira que tem aqui na Pero Borba. Hoje, ó, 5. Não vou de novo, tô com preguiça de ir no bar. Acabei de ir lá. Pegar aqui na passei 13 pila, que baita corrida, mas não vou. 768 mais 5, 12,68. Corrida, R$4 o KM tava dando. Eu achei estranho quando tocou a partida aqui do Grupo Vilela, que é um negócio comercial de banco financeiro, né? Eles fazem, se não me engano, são aliadas, associadas à XP, sei lá. Eu só sei de ver os funcionários que eu trago de vez em quando aqui. A maioria das vezes eu pego aqui e levo pro bar pra eles almoçar. Que é mais ou menos a hora que eu tô saindo, tô passando por aqui, sempre toco uma corridinha daqui pro bar. Os funcionários do Grupo Vilela, que fica aqui na Pero Borba. Enfim, vim buscar passageiro aqui e ninguém apareceu. Mandei mensagem, leram a mensagem, porque era chamada empresarial, né? Que o Guest solicitou a corrida pra Karina, no caso. Leram a mensagem e não responderam. Nem pra me mandar merda, pra dizer, tô indo, tô chegando, tô no elevador. E ninguém apareceu na portaria até agora. Não que eu quisesse registrar esse momento. Não queria. Chega a X então, aproveitar essa dinâmica antes que ela desapareça. E vai que toque de novo essa corrida pra Sapucaia, mas não adianta, eu não vou ir. Agora eu não vou mais, né? Agora 20 pila pra Conselheiro Camargo. Dá pra ir essa hora ainda, né? Mas não buscar 3 km. Eu não vou no 4º distrito, mas eu tenho pavor no 4º distrito. Mas essa hora o pessoal só tá indo trabalhar, né? Conselheiro Camargo 202 é patrimônio, deve ser algum funcionário. Penso eu. E agora, o que vai tocar? Grupo Vilela, que vocês não conhecem, aqui do lado. Não sei se aparece direitinho pra vocês, não aparece, né? A Cleide não é boa pra essas coisas. A Cleide é maravilhosa pra 15 pila pro centro, pegar no José de Alencar. Como é que tá dando aqui? 3 pila o quilômetro, vamos dar. Não, já pegaram. Tururu tem que ser rápido. Enfim, a Cleide é boa pra algumas coisas, mas pra outras é terrível. Lando de Moura, buscando a Cruzeiro, Planet não.
Planet. Quer salvar o planeta, ajuda o motorista. Então pede uma Comfort. Quer salvar o planeta, pede Comfort, velho. Pedir Uber Planet. 20 pila pra Guilherme Alves buscar 5 km. Por que a Karina não veio, sabe? Queria tanto pra Sapucaia. E agora chove nas almofadas. Só pra não passar batido, ó. Pegar a raiz aqui no Bourbon. E chove nas almofadas. Será que os puffs estão secos? Não faço a menor ideia agora. Depois que eu falei com vocês a última vez, peguei um casal lá no Pontal e trouxe aqui pro Walter Boyle. E agora pegar a raiz aqui do Bourbon e levar pra Vila Ipiranga. Mas só para não passar batido, o casal de São Paulo, eu tive a oportunidade de passar pelo colega ali na Leonardo, se eu não me engano, né? Não vou inventar, eu posso ver o nome dele agora aqui. Acabei de trocar uma ideia com ele. Lorenzo Ribeiro. Passei pelo Lorenzo ali na Perimetral, larguei o adesivo pra ele, que ele não tinha ainda. Eu vi que ele tinha uns outros do canal, aqui do canal no caso. Cadê a raiz, tio? Alerta de pane seco. Daí aproveitei e mandei 2 adesivos pros meus passageiros. Tem compras, vamos fugir daqui. Vamos fugir daqui assim como que vai a merda. Vou ali abastecer. Daí só pra concluir o assunto, passei pelo Lourenço, né? Vi que ele tava com adesivo, parei na esquina com a Ipiranga ali, entreguei adesivo pra ele. E daí meus passageiros ficaram todos empolgados. Só fiz isso porque eles estavam engajados com o assunto e tal, vieram me questionando, me deram algumas dicas de canal pra ver no YouTube, aquela coisa toda. A gente trocou figurinha. E daí, casal paulista, aditivada 575. Podia estar melhor, né? Mas vamos lá. Aditivada 575. E daí, deixa eu aplicar o cupom aqui. Ver se pegou. Esse aqui vai pegar. Renato Evangelista. Pegou. Mais 2 pila de desconto e agora 3 pila de baratinha. Total vai dar 111 pila para 20 litros de gasolina aditivada. Só copiar o código aqui agora. Vamos, que daqui é aplicativo demorado esse Baraton, sabe? Puta que pariu. Copia código e agora é pagar. E daí dei um adesivo dei 2 adesivos, na verdade, o do verão e o do Natal, para esse casal de São Paulo. E pedi para eles, eu quero que você escolhe esse adesivo num lugar bem movimentado lá em São Paulo, que bastante pessoas vejam. Tire uma foto, coloque no Instagram lá de vocês, me marquem. Isso pode deixar. Pode deixar que nós vamos fazer. Enfim, vamos ver. Vai que colhe, né? 2h33 da tarde, estou indo aqui no posto S em abastecer, porque a minha gasolina está acabando, e eu fiquei extremamente... Feito, não tinha vaga no Essen? E que para Cis Brasil mesmo, ó. Hoje vou mostrar na Cis Brasil. Estacionadinho na Cis Brasil. Assim como quem vai a merda. Quase em frente ao Shopping Varig. Bem no Vucu Vucu, da área comercial da Cis Brasil. Uma vaga que é proibido estacionar de segunda a sexta, das 6 às 9. Esse arrozinho, o último que eu fiz, ficou sensacional. E esse feijão tá maravilhoso também. Sem contar no guisadinho de sopa. Como assim, Daniel? Guisadinho de sopa? Uhum. Eu tava na dúvida se faria com batata ou com cenoura. E fiz com aqueles kits pra sopão, sabe? Então tudo cortado pronto, lá embalado. Coisa de solteiro preguiçoso. Tocou a boa. Tocou a boa.
Tocou a boa. R$ 76 para Novo Hamburgo. Bora passar raiva em Noia? Bora passar raiva em Noia. Pegar o Rafa, ou a Rafa, não sei, aqui na Felicíssimo de Azevedo e levar para o centro de Noia. Tá dando 50 minutos a viagem, mas eu acho que dá para fazer nos 25, né? O que tu acha? Tu acha que o Moisés consegue fazer a Noia em 25 minutos? Eu não. Talvez o Moisés consiga. 13h20 da tarde. E agora, José. 4h06 da tarde. Quanto tempo dessa corrida, só por curiosidade? Não sei se vocês perceberam. Conseguimos pegar a tranqueira até num sábado da tarde em São Leopoldo. Olha, o estagiário acertou na mosca hoje. 40 minutos com 54. 40 quilômetros com 45. Foi exatamente isso que deu quando eu iniciei a corrida lá pelo aplicativo do estagiário. Mas o Gigo disse que ia demorar 55, 51. O Gigo se perdeu. Ou talvez o estagiário tenha superestimado. Ah, sei lá. Nunca saberemos. Estou aqui na rua Alfredo Augusto Jung, bem no meião do que eu acho ser a Campina, não sei onde é. Do que eu acho ser o centro de Novo Hamburgo. Em cima no morro. Parece uma zona nobre de Novo Hamburgo aqui. Não conheço a região. E já vim direcionado, na verdade, para Ipanema. E agora, antes de começar a falar com vocês, nesse instante que eu liguei o X. E tô com uma para Campina 7h87, para ficar aqui dentro também não. Enfim. Corrida, se pagar direitinho, eu volto picando, não tem problema.
Pra pagar 7,87 pra ficar em Novo Hamburgo, nem pensar. Agora é passar raiva, né? Agora é passar raiva e esperar. Descobri agora que recebi uma notificação que tem jogo agora acontecendo aqui em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo e São José. Só pra não passar batido. Só pra não passar batido, tá chovendo no tapete. O travesseiro tá seco, hein? Travesseiro, as almofadas estão secas, mas os puffs e o tapete estão molhados. 1h36, agora são 1h36, estou aqui no Barra Shopping Sul. Vamos ligar o X para sair do shopping, né? Porque essa hora ninguém sai. Mas citei que não é para falar sobre isso, nem sobre as condições do tapete. O casal que eu trouxe é um casal de senhoras cabeça de algodão. Diz ela, Dona Mara, que já tinha andado comigo e que tinha inclusive batido foto da minha plaquinha, que tinha adorado a minha plaquinha. A minha plaquinha, para quem não sabe, deixa eu parar aqui. Que tá aqui, ó, atrás, pros meus passageiros me seguirem. Só vai tocar 6h47, ô merda. Ela disse que a gente já andou com o senhor, eu lembro da tua plaquinha, eu achei muito legal, eu bati foto dela, mas eu perdi a foto. Ou seja, não me segui. 10h85 pro Barra. Eu tô no Barra, merda! Buscar lá na Cidade Jardim. Ó, já aqui nesse ponto do Barra, só pra vocês mostrar verem como é que tá o dia de hoje, ó. É sol e chuva, casamento de viúva. Em algumas regiões da cidade tem sol e outras tem chuva. Neste caso estou embaixo de uma nuvem e lá na frente, na zona sul de Porto Alegre, como vocês devem perceber, tem sol. E assim está a zona norte também. Ensolarada, calor e abafado. E a região central da cidade, os puffs no caso, né, estão debaixo d'água. Agora nem tanto, mas eu peguei uma bomba d'água bem forte. Ó, pegar na Chuí para levar para Mariutota. Não, tá longe para buscar isso aqui. Tá pagando muito pouco também. Vou sair daqui, vou saindo devagarinho, com a esperança que toque aqui dentro, mas é difícil, ó. Pegar lá na Guaíba para trazer para cá de novo, não. Daqui eu só saio com passageiro ou busco para levar para outro lugar. Para trazer para cá não, porque eu sei que aqui não sai ninguém essa hora. Por quê? Porque o pessoal tá vindo almoçar, tá vindo passear. Na hora de voltar para casa e depois das 4, 5 da tarde. Ou tô errado aí? Não, né? Acho que não. Tem até caminhão de bombeiros ali. Foi feio. Na verdade é coisa de ficar preso nas ferragens. Exatamente. Ou o combustível também às vezes vira. Ou de repente foi uma girafa que fugiu e atravessou a pista, né? Nós estamos na frente do zoológico, vai saber. Não, eu acho que é coisa de gasolina também. Eles estão jogando com terra, alguma coisa Ah, mas assim. é que daí de repente vazou do acidente. Isso, né? isso. Ele tava tenso. Ah, frente a uma BRF. Tava com o foi lá. Ah, mas tem barro na pista. Tio. Olha, espero que não tenha acontecido nada, é só barro na pista mesmo. Agora o que fizer? Da onde saiu esse barro? É. Aonde? Não. Mas eu não vou buscar 4.3 km nem vou para a Arena do Grêmio. Já tocou 2 corridas, uma para o Maitá e a outra para o Maitá também. Uma para a Arena do Grêmio e a outra para... Ah, que fedor, tia. Ah, olha. O Christian veio com toda a família, esposa e o casal de filhos adolescentes. E ele veio sentadinho, adivinha onde? Exatamente. De bracinho comigo. 9h54, Estância Velha, não. E um fedor de asa, um fedor insuportável. Se mexe o dinossauro que tem aqui no Parque Shopping. Você sabia disso? O rabinho dele aqui é... Ele na entrada do...
Olha, tem outra Estátua da Liberdade aqui. Essas vans tomaram conta, né? Impressionante. Tudo que é lugar tem uma van agora. Não dá nem mais pra dizer que é atração turística, porque tem tudo que é que nem esquina. É que nem bunda, tem tudo que é esquina. Tá. Continua direcionado pra Torres. Já tocou 2 para Arena e 2 curtinhas pra dentro de Canoas. Aliás, uma para Arena e outra pra Humaitá. Então não sei mais qual é o padrão. Eu vou fazer essa volta aqui. Não lembro de nenhum posto mais perto do que aquele ali que tem na frente do Parque Shopping, por sinal. 10 pila pra rua Ana Paina. E vou até ali mijar. Se por acaso até lá não tocar nada pra Porto Alegre, eu vou ter que tirar esse direcionamento, né? Porque ele vai... Eu não acredito que ele vai mandar corrida pra Porto Alegre daqui. Essas 2 que vieram pra Arena eram no Tururu. Então não dá pra ter certeza. Eu não vi, não prestei atenção se era no meu destino ou contra o meu destino, né? Mas enfim, eu vou ali mijar naquele posto que tem na rótula, bem na frente do Parque Shopping. E depois eu... De novo, a Ana Paula já recusei, merda. E depois, olha que bonito isso aí. Eu acho... Agora eu perdi toda ela, na verdade, né? Já devia ter filmado desde o começo. Eu acho bem bonito. Essa aqui é a Avenida Farroupilha. Toda essa região aqui de Canoas é nova em relação a loteamento e infraestrutura. E tudo começou na minha cabeça, ó, 15 pila para Arena de novo. Ó, e não diz fora do destino. Então sim, eles querem que eu vá para Arena daqui, direcionado para Torres. Se tocar mais uma eu faço. E tudo começou na minha cabeça, porque eu não conhecia Canoas antes de ser Uber, na verdade, com a construção desse shopping aqui, o Parque Shopping, né? Dessa região aqui parece que ela está em franca evolução. Depois disso já veio a van, já veio aquele outro atacado que eu já esqueci, eu acho que é o Forte, que tem aqui, né? Esse bando de condomínio. Uma região bem boa da cidade aqui, por sinal. Eu acho bem bacana aqui. Moraria aqui fácil. Se tivesse condição ou qualquer coisa que eu valha, eu moraria aqui fácil. Vou chegar neste posto aqui, ó. Vou dar um mix. E depois aguardar meu principal passageiro do dia, o próximo. Você sabe que eu não faço evento, né? E... Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativo. Não faço evento, né? Quem tá chegando agora ele não sabe do que eu tô falando, talvez, mas não vou pra função, não faço evento. Mas existem exceções e exceções, né? Eu já tô aqui uns 10 minutos aqui no posto esse, tô saindo agora, porque a única coisa que trocou, que dava pra fazer, foi no Tururu eu perdi. Era 24 pila passamento leite, lá pra Porto Alegre. E além disso eu recusei umas 4 arenas. E agora estou indo buscar uma arena. Coincidentemente ou não, a melhor de todas, 17 pilas. Para pegar aqui no bairro Estância Velha, para levar ali para arena. E por que eu não faço evento? Por que não? Não tô afim de falar, de decorrer a respeito agora. Para quem não sabe, né? Não faço evento porque não faço. Mas vamos lá, né? Depois já estou em Porto Alegre, provavelmente já vou... Provavelmente não, já vou tirar o destino. A Torres, no caso. Para não forçar a barra, mais corrida para GPA. E na sequência seguimos trabalhando a partir do Humaitá e tal. Tá tudo certo, nada resolvido. São 5 horas da tarde, estou voltando no horário perfeito a Porto Alegre ainda. Pegar toda a movimentação de final de tarde, vai ter pôr do sol no Guaíba, se não estiver chovendo por lá. Já não sei mais, faz tanto tempo que eu estive lá. Já vi travesseiro molhado hoje, já vi puff seco, já vi puff molhado, já vi tapete molhado. Então não sei como é que tá a cidade, mas de qualquer maneira tá bem movimentada até agora. Eu não posso reclamar de nada. E quem duvida é louco. O cara ficou brabinho que eu desembarquei ele aqui na rótula. É funcionário do Grêmio e veio de aplicativo só por causa da chuva, para não ter que caminhar do estacionamento até dentro da arena na chuva. Eu larguei ele aqui, mas eu só peguei o carro por causa da chuva e então me largar aqui. Os caras tá fechado ali na frente. Tá fechado ali na frente. A rótula tá fechada. Eu não posso ir. Tem um carrinho da EPTC paradinho bem na rótula ali. Porque eu só peguei o aplicativo por causa da chuva. Cara, sinto muito, mas não sinto nada, velho. E o cara trabalha aqui, ele sabe como é que funciona o negócio. Ele é funcionário sei lá, se da Arena, do Grêmio, não sei quem é que manda nele, na verdade. Tá ali com o negócio do Grêmio ali pra trabalhar. E não entende como é que, porra!
Impressionante, só no nosso, né? Os caras sem noção. Pelo menos esse não entra mais no meu carro. Nunca mais. 5h25 da tarde. Já avisei o Rafael, não fazer mais isso. Rafael, meu filho. Dei alguns adesivos pra ele distribuir pros colegas. E daí eles andam, de vez em quando eles colocam nas placas da Cidade Baixa, me mandam foto, me marcam no Instagram, enfim. Daí ontem à noite eles colocaram, nem cheguei a ver, na verdade, nem cheguei a ver. Colocaram ali num ponto de táxi da Professor Duplan, ali no bairro Rio Branco. Ele mandou uma mensagem aqui, o fulano de tal, diz ele, boa tarde. Tem um adesivo de divulgação do seu canal colado na placa de ponto fixo na Rua Professor Duplan. Chato isso, diz ele. Estou removendo. Eu tento responder, porque eu quero responder para esse cara, pedir desculpa, dizer que isso não vai mais acontecer. E eu acho que ele me bloqueou, sei lá. Mandou a mensagem e deve ter me bloqueado, porque quando eu tento responder o aplicativo do estagiário da Meta, dá erro. Enfim. Tem gente mal-humorada nessa vida, né? Mas tudo bem, né? O Rafael não precisava ter colocado na placa de taxista. Ou tô errado aí? 7h01 da tarde, ainda não anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui agora na Fábio Araújo dos Santos. Acabei de trazer a moça pro Cidade Jardim. E eu acho que agora parou, né? Eu acho que agora parou. Será que parou? Não sei. Eu sei que falta bem pouquinho para ser feliz. Para quem prestou atenção no início desse vídeo. Se não te lembra do que eu me refiro, volta lá. E falta bem pouquinho para ser feliz, então. Mas agora, antes de ser feliz, eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Vou pegar a Avenida Nonoai e vou me arrastar bem devagarinho. Vai que toque alguma coisa, né? Mas a prioridade agora é o mijo. A minha ideia é parar naquele posto que tem ali na Teresópolis com a Clemenciano Barnaski. Até porque ali eu estarei, de alguma maneira, também bem posicionado para aguardar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Christian, Cruzeiro 2, Uberlândia 0. Outro dia eu mostrei lá pelo lado do Cafofo o Morro da Pamecor, ou Morro São Caetano. O nome do morro é São Caetano, né? Mas é popularmente conhecido como Morro da Pamecor, que é a Associação dos Pais e Mestres do Colégio do Rosário, onde tem a sede campestre lá no topo deste morro. Pois bem, eu mostrei lá do outro lado do Cafofo outro dia, na minha primeira corrida, e agora vão subi-lo, buscar lá aquele condomínio que tá lá em cima. Então, com uma corridinha bem interessante, por sinal, 44 pilinhas no Comfort, para levar ali pro Campo Novo. A viagem tem uma parada, mas tá dando 30 minutos e é 16 km, então eu vou fazer, eu vou encarar, porque essa relação tá bem boa. E o preço tá gostoso também, principalmente para esse horário. Lá no fundo aparece, inclusive, o letreiro da Pamecor. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera e na imagem, mas esse aqui, ali é o morro, ó. E essa via toda chama Fernando Osório, ela toda monitorada, tem câmeras a cada curva, não sei se consegue perceber. Enfim, um loteamento bem antigo que tem aqui na cidade. Quem mora aqui tem grana. É tudo casa grande. Enfim. E tem essa estradinha, esse trechinho aqui com várias curvinhas, que lembra muito uma estrada de serra, né? Não deixa de ser de alguma maneira, até porque estamos subindo um morro. É bem no comecinho, não vou conseguir mostrar para vocês bem o condomínio, porque eu já vi aqui que a origem é bem no comecinho do loteamento. O rapaz subindo correndo, esse aí é guerreiro, ó. Agora eu vou buscar o Marcelo, provavelmente vai ter mais alguém com ele, espero que sejam 2 entregas, né? E não uma coleta no meio do caminho. O problema da parada é principalmente quando tem coleta, né? Quando tem que pegar alguém, ou quando os caras querem se passar
e passar num posto ou no supermercado, qualquer coisa que eu valha. É logo seguido aqui à esquerda e só tem uma pessoa. Então vai ter parada com coleta no meio do caminho. Boa tarde. É para Marcelo? Você deixa eu manobrar aí, senhora. Tem um monte de tralha para carregar junto. Vou ter que descer para ajudar essa senhora aí, que ela não vai dar conta de carregar tudo sozinha. Enfim, vamos lá, vamos dar. Agora essa vista aqui é maravilhosa, né, senhora? Olha, eu vou pegar o pôr do sol aqui de cima do morro. Tem aqui o santuário, né? Aqui à esquerda, o Santuário Mãe de Deus, é. E à direita a Vila da Renascença. Sim. Vou pegar o pôr do sol aqui de cima, que delícia, hein? E a chuva que deu. E agora tem o pôr do sol desse, né? Eu peguei bomba d'água hoje, peguei sol, peguei chuva de novo, depois peguei sol de novo. E agora um fim de tarde desse, maravilhoso. Ó. Pois é. Sim, ela falou pra mim, ai, dona Célia, você vai lavar roupa de lá? Eu acho que eu vou. Então, segunda-feira tem muita roupa. Olha, lavei toda a roupa, secou, dobrei e guardei pra passar a segunda. Ah, então. Só faltou passar, então. Não, vai passar só segunda-feira, chega. Já passei o monte hoje. Mas eles são muito bons, velho. Ah, não posso me queixar. Eu perdi minha casa aqui na Serraria, sabe? Uma enchente que deu. Ah, é? A senhora morava na Serraria? Morava na Serraria. 50 anos. Sabe o que é? Trabalhar, trazer tua casinha, ter uma boa casa, com tudo. E tu ver a água, levar tudo embora. Hein? É muito triste, não? Não dá nem pra falar. Sabia assim que tu saiu de casa só com o sutiã e a calcinha e a roupa ensopada de barro. E a água, quando veio trazendo barro, né? Que não trazia água. Sim. Era um vermelhão, uma coisa, sabe? E empurrando a gente, empurrando. Se a gente se descuidasse, a gente ia embora. A água levava. Que parte da Serraria que a senhora morava? Ali, depois do quartel. Ali no quartel. Ali na Vila do Sargento, sabia? 50 anos. Na beira do rio ele não tem proteção nenhuma, né? Eu peguei as 4 enchentes. O governo me pagou, comprei roupeiro, comprei sofá, comprei um monte de coisa. Onde é que tá? Tá indo Guaíba. Olha o sol lá, se pondo agora. Coisa linda, né? Bem vermelho atrás das nuvens. E agora a senhora mora ali no Campo Novo? Agora eu moro no Campo Novo. Estou esperando o governo me dar um apartamento. Comprei um apartamento, né? Estou esperando só fazer a vistoria agora. Ah. Então a senhora ganhou um apartamento do governo, então. Ah, sim. Tá bom. Aonde é o apartamento? E aqui perto da Cassol. A sol ali da Cavalhada? É isso. E um apartamento terra, porque a gente já tem idade, não tem que estar subindo escada. 86 anos, tem seu marido? Mais. Meu marido tem 86. Vai fazer agora, dia 31, ele faz 86. Não, 87. Eu tô com 75, a senhora falou, né? Sim, eu falo errado porque eu tive um AVC na enchente, eu fiquei muito nervosa, sabe? É. Me deu um princípio de um AVC, aí me tirou o contato quase de falar. Eita. É. Que errei agora. Bem apertadinho aqui. É do correio aqui, né? Não sei, uma vez eu perguntei para o morador que eu trouxe aqui, eu não lembro se é alguma empresa pública que fez esse loteamento há muitos anos atrás, mas eu não tenho certeza. Eu sei que tem uma senhora que trabalha aqui, trabalha no PES, no outro mercado ali. Mas é horrível de morar aqui, muito ruim. É um buraco mesmo, né? É.
Ele peguei em cima do morro, ele trouxe para um buraco. Eu já vim aqui nessa ruazinha aqui à direita. Uma vez. Ah, eu venho aqui Todo dia. Não, tomara Deus que ela consiga marcar a sair daqui. Aqui à esquerda? É, essa por levada. Ó, a moça tá ali aguardando lá já. Você vai precisar de ajuda ali, não? Tá tranquilo? Eu ia pegar um sorvetinho, mas não deu. Não deu. Não. Dona Célia veio entregar umas doações pra creche que trabalha a neta aqui nesse buraco, como diz ela pra mim. Não foi eu que inventei buraco, ela que disse no começo. Minha neta mora num buraco. E ela não deixou eu descer pra ajudar ela com as tralhas dela, com as bagagens. Disse que fazia sozinha. E agora tá descarregando sozinha. Agora literalmente vamos sair do buraco então, Dona Célia. Subir essa lombinha aqui agora. E está lá na Cristiano Kramer, né? Não deu. Terminou. O colega parou bem no meio da rua. Mas acho que o passageiro dele deve estar chegando. O pessoal às vezes pede de dentro de casa sem estar pronto, né? Ele fica esperando o colega ali. Tem mais um aqui. Tem mais outro lá em cima. Ah, aqui desce um monte, não sei que tanta gente mora nesse. Mas primeiro nós vamos analisar essa corrida, ver se tá valendo a pena ir pro Rubemberto essa hora. Tô contando numa rua do lado daquele buraco lá. 55 pila para 53 minutos, agora são 15 para as 8. Vou chegar lá às 20 para as 9 com meta batida. E daí já saímos direcionado para Ipanema. Agora tu veio, merda. Bora buscar o Alan ali na rua Amabile Samarani Ferreira. Num daqueles buracos que tem ali. E desculpe que eu esqueci de ligar o flash. Partiu buscar o Alan. E depois eu vou ver se tem parado. Só falta ver isso. Não tem. Resumindo então essa corrida, tranquilaça, a senhora veio cheia de tralha. Que é a doação da família que ela trabalha. Ela é faxineira. E reclamando, entre aspas, e dando graças a Deus ao mesmo tempo. Que tá trabalhando desde as 7 da manhã. Dando graças a Deus porque tá trabalhando desde as 7 da manhã. Mas reclamando que tá cansada e não deram nem almoço pra ela. A família que ela trabalha, no caso. Ela limpou a churrasqueira, fizeram churrasco. E depois ela limpou de novo a churrasqueira depois do churrasco. E não ofereceram almoço pra ela. É absurdo, né? Mas enfim. Trabalhadeira, 75 anos. Não se entrega pros homens de jeito nenhum. Não sei se vocês conseguiram pegar um pouco da conversa dela. É até melhor que não tenham conseguido, na verdade, né? Porque não falei pra ela estar gravando, simplesmente virei a câmera. Mas é isso, acho que não foi nada demais. E agora vamos lá para mais uma para bater a meta agora. Exatamente, vamos bater a meta com essa corrida. E depois retornamos em direção ao Cafofo do Sol. Ah, que delícia. Pensa num Uber feliz. Vai ter gente olhando o título desse vídeo achando que eu tô tirando onda, né? Então não, pessoal, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Pra tu que é meu inscrito recorrente, aquele cara que me conhece, me acompanha. Ontem eu disse que o dia foi de luxo. Bons ouvidos para isso. Hoje eu disse que eu encontrei a felicidade. Vai ser o título desse vídeo, alguma coisa parecida com isso. Bons ouvidos para isso. Eu só quis mostrar, de alguma maneira, trazendo o meu trabalho, a minha rotina, que dá para conseguir. Dá para conseguir atingir essas metas. Mas não tem nada fácil. Mas eu também nunca disse que seria, né? Não tem nada fácil, não tem nada de mão beijada. O negócio é baixar a cabeça e trabalhar e entender as regras do jogo. Isso é o mais importante. Então tu que está assistindo esse vídeo aqui por causa do título, ou que assistiu o vídeo de ontem, que foi um dia de luxo, ou qual o segredo para ganhar dinheiro nos aplicativos que eu fiz outro dia, são títulos e abordagens que eu não gosto e não costumo fazer, principalmente para não
motivar novos motoristas, né? Saiba que dá para fazer, dá para fazer. Mas tem que baixar a cabeça e trabalhar valendo. Tem que entender como funciona a dinâmica da tua cidade valendo. Não existe ligar o carro e sair, ficar 10 horas na rua e fechar a meta, não. Tem que entender. Eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida profissional como motorista de aplicativo que se eu não domino a dinâmica da minha cidade, eu entendo como ela funciona. E para mim, eu conheço os atalhos, então para mim, entre aspas, é mais fácil atingir um resultado do que para quem está começando. Então não venha tu daqui a 2 semanas me xingar que tu viu meu vídeo, que dá para te fechar a meta em janeiro às 8 horas da noite, me xingar porque tu não consegue. Se eu conseguir, é porque eu sei o atalho, porque eu sei o caminho, porque eu conheço a minha cidade assim, com a palma da minha mão, e bons ouvidos para isso, mais uma vez. Dito tudo isso, trouxe o pessoal aqui para o plano 100 da Sertório. Já estou nesse momento aqui na Avenida Ecoville. Eu vou direto no posto Nonemacher que tem aqui na rótula com a Francisco Bittencourt, e já como se não houvesse amanhã. A meta está batida às 20 para as 9 da noite. Então, como eu disse lá no início desse vídeo, se eu conseguisse atingir minha meta até às 10, eu seria um Uber feliz. Então agora eu estou dando pulinhos de felicidade, né? Porque eu atingi minha meta antes das 9 da noite, com pelo menos 1 hora de folga em relação àquilo que eu me propus. Por quê? Porque hoje eu fiz coisas que eu não faço naturalmente, que são viagens longas. Novo Hamburgo, não sei há quanto tempo que eu não ia lá. Viagem do Teresópolis para a Berta dos Morros às 7 horas da noite. Quando que eu faria uma coisa dessas? Rodar, estando na Zona Sul para a Zona Norte da cidade, a meia hora de finalizar meus trabalhos. Quando que eu faria uma coisa dessas? Me propus e fiz. E o resultado tá aí. Por enquanto tudo certo, mas nada resolvido. Então vou mijar agora aqui como se não houvesse amanhã. Depois de ligar o X, que eu já estou direcionado para Ipanema agora sim para finalizar o meu dia de hoje. E o próximo take vai ser para finalizar este vídeo. Feito então, pessoal, 10h12 da noite aqui na Hípica. 3 corridas depois conectadas. A primeira eu peguei lá no Ecoville, onde eu estava parado no posto. Levei para o bairro Petrópolis, mais precisamente para o Grêmio Náutico União. Depois do próprio bairro Petrópolis, na Avenida Guaporé, eu peguei e levei para General Rondon, na Tristeza. E depois busquei ali na Vila Assunção, aqui para essa ruazinha que tem o nome de acesso, não sei o que, Manuel, alguma coisa, que é um beco, porque ela não tem fim, na verdade. Bem na rótula do Desco, rótula da Juca Batista com a Edgar Pires de Castro. Vocês já vão ver agora aqui, ó. E assim eu vou finalizando o meu dia de hoje, feliz e contente, né? Meta batida e mais um pouco grande, na verdade. Faltou 10 pila para 600, só para vocês terem uma ideia. Às 10h15 da noite, 11 horas trabalhada, bem trabalhada. E o resto é resenha, né? Então esse é o segredo da felicidade do motorista de aplicativo. Olha, quem disse um dia que eu chegaria nesse nível, né? De dar o segredo da felicidade. Baixa a cabeça e trabalha, reclama menos e trabalha mais. Vocês perceberam que hoje eu praticamente não reclamei, né? Não sei o que aconteceu comigo, sinceramente. Mas fiquem tranquilos, queridos. Eu não vou deixar de reclamar quando tiver que reclamar. Mas hoje, de fato, foi bom. A demanda foi ok. Eu me permiti fazer algumas coisas que eu não faço. Por exemplo, tá lembrando agora uma das primeiras corridas que eu busquei 4 km, um rapaz para levar para a Praça Dom Feliciano a 1,80 km no Comfort. Talvez seja ter sido a melhor coisa que eu fiz. Que eu saí da Zona Sul já de começo, caí dentro do movimento constante, né? Nada de extraordinário, mas não tive ócio, não tive tempo vazio
praticamente o tempo inteiro com o passageiro no carro ou em busca dele, né? Isso também é um segredo para tu faturar mais. Quanto mais tempo tu ficar no posto resenhando com teus bruxos, menos tu vai ganhar. Fica a dica. Fica a dica. Quanto mais tempo tu ficar dentro do teu carro com o aplicativo ligado, mais tu vai ganhar. Fica a dica também. Tá, chega de dica por hoje. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã não tem vídeo, amanhã eu vou folgar. Segunda-feira estou na pista de novo. Eu e o Moisés. Então aproveite para colocar em dia os vídeos da semana que tu não viu ainda. E bora ser feliz. Bora trabalhar. E a hashtag para te deixar no comentário, eu tenho certeza que tu chegou até aqui no final desse vídeo, é hashtag feliz e contente. Repito, hashtag feliz e contente. Fui!